Buscar um negócio, passar num concurso, ser promovido. Para todas essas opções ou qualquer outro objetivo que você tenha em mente, você vai precisar de habilidades que são imprescindíveis para o seu crescimento para você atingir esses objetivos. Não é sobre técnica que eu estou falando, porque eu tenho certeza que você que está me assistindo já possui esse conhecimento técnico. Hoje o que eu vou falar são sobre 6 habilidades que você precisa ter se você quiser se manter na alta performance. Os negócios vão exigir isso, as empresas vão buscar isso em você e os estudos com certeza vão render muito mais em qualquer área da sua vida. Fique comigo até o final desse vídeo, porque todas essas habilidades elas se conectam umas com as outras e com certeza farão com que você se destaque profissionalmente e pessoalmente. Eu sou Gil, mentor de alta performance e eu te ajudo a fazer mais em menos tempo. Bom, vamos lá, pessoal. É o seguinte, as habilidades que são requeridas quase como um padrão para qualquer profissional de alta performance e pelos gestores, eles procuram em você, né, essas habilidades. E aqui, se você não desenvolver essas habilidades, dificilmente você vai obter sucesso no seu negócio, certo? E assim, eu estou falando assim, dificilmente, porque, em geral, você olha para as pessoas que obtiveram esse sucesso e você vê que a maioria dessas pessoas possuem essas habilidades. É raro, às vezes, você encontrar um ou outro que não tenha uma dessas habilidades. Normalmente, ele tem uma combinação de todas elas. Então, vamos lá ao que interessa. A primeira habilidade de todas é o pensamento empreendedor. Então, sem o pensamento empreendedor, você não consegue atingir os seus resultados. Nossa, Gil, mas pensamento empreendedor quer dizer que eu preciso abrir uma empresa ou coisa e tal? Não. Você não precisa abrir um negócio seu, mas você precisa ter uma autorresponsabilidade sobre suas ações. Isso que significa pensamento empreendedor. Né? Você já ouviu falar daquela mentalidade de dono? A mentalidade de dono é um pensamento empreendedor. Você precisa agir como dono das suas funções e das suas atividades. É possível você fazer isso empreendendo, claramente, no seu negócio ou não. Você consegue aplicar esse pensamento nas suas atividades de trabalho diárias, né? Se você trabalha como CLT ou se você trabalha dentro de casa, você consegue aplicar esse pensamento nessas atividades também. Né? Esse pensamento ele mora onde? Ele mora no pensar grande, enxergar grande, olhar para frente, né? Olhar num horizonte maior, né? E começar pequeno, né? Começar pelo mais fácil. Isso vai aumentar a sua possibilidade de sucesso, porque quando você começa pelo mais difícil, a tendência é você desistir no primeiro fracasso. E não é isso que a gente quer que aconteça. Então, quando a pessoa ela mira muito alto e começa tentando já conquistar aquele objetivo grande, é muito comum ela encontrar frustração, ou seja, você precisa quebrar aquele objetivo grande em pequenos objetivos para que você consiga atingir o seu resultado. Né? E outra coisa, você ser um resolvedor de problemas. O pensamento empreendedor propõe soluções. O pensamento, a pessoa que tem essa mentalidade, ela é proativa para entregar resultados. Tá? E nesse canal eu tenho um vídeo em que eu aprofundo mais em como você pode desenvolver essa mentalidade empreendedora em passos simples que você consegue implementar no seu dia a dia e enxergar oportunidades nas dificuldades. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir o vídeo depois desse aqui, beleza? Próxima habilidade, comunicação. Pessoal, sem essa habilidade aqui é quase, assim, eu acho que eu não conheço ninguém, né, que obteve sucesso sem saber se comunicar. Ela é uma habilidade que se você não tiver, você vai ficar estagnado. Porque se você não consegue se comunicar, você não consegue se vender. Se você não consegue se vender e mostrar o seu trabalho, quão bom você é, ninguém vai ficar sabendo. Então, não tem como você não saber se comunicar. Por isso que é preciso você melhorar a comunicação. E você faz isso através do treino. E quando eu falo aqui, é preciso, eu não estou querendo cagar regra para você não, gente. Eu estou dizendo que essa habilidade é uma habilidade importante para que você consiga conquistar um certo sucesso, você consiga buscar um certo sucesso para você se vender. Né? Você pode não falar, não consigo me comunicar, vou desenvolver as outras habilidades, não tem problema, pode seguir assim. Mas o que eu estou te falando é com base nos estudos que eu fiz, nas pessoas que você vê e que possuem essa habilidade, beleza? E aí, pessoal, para você desenvolver uma comunicação boa, o que precisa ser feito? Você precisa de intenção, você precisa do conteúdo e você precisa ser objetivo. A intenção é o que você deseja atingir com essa comunicação. Você quer educar, você quer instruir,
você quer mostrar resultado, você quer fazer uma venda, né? A gente está falando aqui de se vender, né? Uma entrevista de emprego basicamente é se vender, né? Você quer pedir uma aprovação para um projeto, o que, que você quer? Essa é a sua intenção. O conteúdo é a mensagem que você vai passar. Qual que é o tema que você quer educar? Quais resultados que você quer mostrar? Qual é o produto que você quer vender e qual que é o problema que ele resolve? Por que você precisa aprovar esse projeto que você quer aprovar? Entende? Ou seja, o conteúdo ele está linkado na intenção que você tem. Então, você, com a intenção, você pega o conteúdo. E a objetividade é você precisa ser capaz de resumir esse conteúdo no mais breve possível. Normalmente, aí, a gente fala de 5 a 10 minutos no máximo, porque ele precisa ser entendível. Seu público normalmente não tem o conhecimento que você tem. Então, se o público não tem o conhecimento que você tem, na sua cabeça as coisas fazem sentido. Para quem está te ouvindo, não faz. Então, você precisa ser capaz de resumir isso para as pessoas. Um óbvio para você não é óbvio para quem está te ouvindo. Tá? E você, para isso, precisa deixar a linguagem simples e uma linguagem rápida, né? Sem rodeios e direto ao ponto, né? Sem ficar explicando muito. E até porque quando você começa a fazer isso, você deixa as coisas até mais confusas, tá? E essa é uma habilidade que você precisa treinar constantemente. Ou seja, se você se expor a essa habilidade sempre, você vai aprender cada vez mais. Uma das coisas que melhorou muito a minha comunicação foi aqui falando com vocês. Beleza. A próxima, networking. Ágil, mas isso não é uma habilidade. É sim. A capacidade de conexão com as pessoas, ela tem uma intenção, né? Você ter essa intenção de se conectar com as pessoas, isso é treinável. Isso pessoas terão mais dificuldades do que outras, ou seja, é uma coisa que você consegue melhorar, entende? Porque você consegue treinar. E o importante aqui não é só você manter aqui aquela rede de contatos, mas você realmente se conectar, participar de eventos, participar de coisas que se conectam com o seu trabalho, né? Por quê? Você vai encontrar pessoas que podem acelerar o seu resultado. Talvez sozinho você vai conseguir chegar em algum lugar, de fato. Muita gente consegue. Mas com as boas conexões, esse caminho ele pode ser encurtado em muitos e muitos anos, gente. Isso é real, isso pode acontecer. Então, se você não conseguir fazer essas conexões, provavelmente você vai ter dificuldade em ou às vezes sair da inércia ou sair da uma estagnação, tá? Eu vou até citar o meu exemplo aqui. Meu primeiro emprego, há mais de 10 anos atrás, né? Meu primeiro emprego depois que eu formei na faculdade, né? E aí, como que ele funcionou? Por eu ter organizado alguns eventos na empresa que eu trabalhava, eu causei várias boas impressões, né? E aí, o que isso gerou, né? Eu acabei fazendo contatos e esses contatos foram me recomendando para as posições que estavam em aberto na empresa. E aí, em suma, né, o resultado que eu tive por fazer esses eventos e mostrar os meus resultados, até aproveitando para mostrar os meus resultados durante essas reuniões e tudo mais, foi através daquelas conexões ali que foram abertas, abriu a porta para que eu fosse, naquele momento, contratado. Ou seja, né, se é isso que você deseja, se é isso que você está buscando, olha para você ver a importância de você fazer essas conexões. Às vezes é uma frase que você fala, às vezes é uma impressão que você causa. Então, isso tem intenção, tá? Isso tem intencionalidade. Beleza. Conexões, a gente falou agora e o próximo é pensamento estratégico. O que é isso, né? O que tem diferença de pensamento empreendedor? Gente, o pensamento estratégico, você conecta os seus objetivos e as suas metas. Se elas não estiverem conectadas, você vai estar basicamente enxugando gelo, né? E aí, eu, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui. E isso não é autorreferência, é porque eu estou dando o meu exemplo do que não fazer, tá? Ou seja, como que funcionava? Eu planejava 3 anos. Eu tinha uma visão de 3 anos somente. E depois de 3 anos, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu pensava, daqui a 3 anos, se isso não acontecer, eu vou fazer tal coisa. Mas se eu fizer tal coisa, o que acontece depois? Eu não sabia. Faltava o pensamento estratégico. Eu não tinha elementos para tomar uma decisão. E, pior ainda, eu não buscava esses elementos, tá? E isso não estava conectado com o meu crescimento profissional. Então, isso é o pensamento estratégico. É você olhar para a situação, criticar a situação
entender onde você está hoje e onde você quer chegar. Isso é um pensamento estratégico. E a partir daí, você começa a decidir melhor, você começa a entender melhor para onde você vai. Por quê? Você começa a ganhar clareza do que precisa ser feito. Se eu não sei o que precisa ser feito, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei o que precisa ser feito, né? Então, nesse canal aqui eu tenho um vídeo que eu te ensino 2 estratégias para você desenvolver o pensamento estratégico, conectando suas ações com seus objetivos e mantendo você na alta performance. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E aí, a gente tem um dos meus principais temas aqui, que é a produtividade. Não adianta você ser produtivo no que não importa. Ter várias atividades no dia, mas nenhuma delas tem conexão com o seu desenvolvimento. Lembra lá, você fez essas conexões com o pensamento estratégico e agora você precisa colocar isso nas suas execuções, na sua produtividade do dia. E aí você precisa dar foco ao que realmente faz sentido. E, gente, todos nós, isso é normal, todos nós somos suscetíveis à dispersão. Não adianta. Você se distrai, você se dispersa, você perde foco, você perde atenção. Não dá para ser produtivo 100% do tempo, o tempo todo. Mas é possível sim você ser produtivo no que mais importa na sua vida. Uma das estratégias aqui é você ter flexibilidade e adaptabilidade. Isso é muito importante, tá? Se você não está nos seus melhores dias, por exemplo, você vai precisar tentar realocar tarefas, se possível. Eu, por exemplo, tenho uma filha pequena aqui, então, se ela demanda alguma coisa de mim ali e eu tenho planejado para fazer alguma coisa, eu preciso dar atenção para minha filha, porque é um ser humano que depende 100% de mim, né? E da mãe, com certeza. Ou seja, eu preciso de uma flexibilidade, uma adaptabilidade, tá? E essas atividades que requerem principalmente mais concentração, né? Você não pode ficar perdendo tempo tentando fazer essas atividades, porque pode acontecer de você pegar 1 hora para tentar fazer, você não está no seu melhor dia naquele momento, você pega 1 hora para fazer aquela atividade e você não consegue fazer, você não teve nenhum progresso. Então, nesse momento que você sente que você não está tendo nenhum progresso, às vezes é melhor você mudar aquela atividade para uma atividade mais fácil, tá? Só que cuidado, porque isso é um artifício, né? Que se você ficar fazendo isso o tempo todo, você nunca vai fazer o que é mais importante. Ou seja, se planeje para fazer o que requer mais sua concentração quando você tem mais energia. E claro, de acordo com a sua realidade, seu contexto. Eu, como por exemplo, tenho uma filha pequena, nem sempre eu consigo fazer isso, beleza? E aí, é aqui, nessa produtividade, que você consegue fazer mais em menos tempo, ou até mesmo muito mais no mesmo tempo, né? Então, por exemplo, se eu tenho 1 hora, eu consigo concluir 5 atividades, e antes eu conseguia concluir 2, olha, eu aumentei em 3 atividades, isso é muito bom, é a busca pelo resultado e não a busca pela carga horária, beleza? E aí, a gente chega no final, que é a inteligência emocional. E aí você fala, nossa, mas esse cara está falando de inteligência emocional de novo. Essa expressão ela foi banalizada, pessoal. Então, ela existe, ela funciona e ela foi banalizada por conta dos coaches, né, de palco, que falam muito. Precisa desenvolver inteligência emocional, mas o que é isso? O que é inteligência emocional? O que é isso realmente, né? Quando você conhece as suas próprias emoções, você começa a compreender se elas estão ajudando ou te atrapalhando. Eu achava que eu era uma pessoa que tinha inteligência emocional, até que eu enfrentei uma situação muito complexa, em que eu descobri que eu precisava melhorar muito a minha inteligência emocional em relação ao medo, em relação ao, ao fracasso, tá? E isso foi porque eu tive que viver a situação ali para que eu pudesse entender do que eu estava tratando, digamos assim, né? Então, a inteligência emocional é algo que você precisa treinar, é algo que você precisa imaginar. Eu vou dar um exemplo. Por quê? Quando você imagina que você conquistou um resultado, você vivencia no presente como se você tivesse conquistado o resultado. Por isso que, às vezes, você sente uma euforia só de pensar no resultado positivo, certo? Então, quando você vivencia, por exemplo, um resultado negativo, acontece a mesma coisa. E aí, isso ajuda você a treinar a inteligência emocional. Então, quando você fala, putz, se eu fizer isso aqui por tanto tempo, o que vai acontecer? Por exemplo, sei lá, se eu cultivar um hábito ruim, né, se você fuma, por exemplo, em 10 anos, 15 anos, o que pode acontecer comigo? Se você pegar o pior cenário, imaginar você vivendo aquilo, isso pode fazer com que você comece a parar de fumar, por exemplo.
E por que eu estou falando isso? Porque você começa a criar uma inteligência ali. Porque você sabe quais são as consequências que vão acontecer, certo? E aí, você começa, por exemplo, você precisa de coragem para você trabalhar, né? Você precisa de coragem para você superar o medo, porque senão o medo te paralisa, certo? Né? Às vezes, se você tem coragem demais, aí vira temeridade, uma imprudência, né? A pessoa é corajosa demais e ela põe a vida dela em risco. Isso não é inteligente, né? Quando você se expõe demais ao risco. Então, você precisa avaliar como que funciona para você, quando que o medo se apresenta, como que ele se manifesta no seu corpo. Eu, por exemplo, quando o medo, quando eu sinto medo, eu tenho um formigamento aqui nas pernas. Né? E você? Como que você repara que no seu corpo o que acontece quando você está com medo? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber. Então, outra coisa que a inteligência ajuda demais, a inteligência emocional, a lidar com a pressão, com a frustração, né? E os erros, com certeza. Ela vai te ajudar. Como que você se encara frente aos erros? Você se vitimiza? Você se culpa? O que você faz com esse sentimento? Né? Ou você se vitimiza, não devia ter feito isso, etc. Ou, nossa, a culpa foi minha e pronto. Né? Não, ou você fala, não, vamos resolver isso aqui, a culpa foi minha mesmo, mas eu já tenho uma ideia de como eu vou conseguir resolver. Né? E aí você começa a querer encarar o problema, a encarar as consequências, ou as pessoas podem também acabar fugindo. Tá? E muito dificilmente você vai acabar fugir da pressão da sua vida. Tá? É muito difícil as pessoas fugirem da pressão. Eventualmente você vai passar por um momento de pressão, né? Seja no trabalho, seja nos seus negócios, seja na sua vida pessoal ou profissional, seja na sua vida pessoal, né? Na profissional, com certeza. Então, e a gente sabe, né, pessoal, que os melhores diamantes, com certeza, os melhores diamantes, eles são forjados em pressão alta, né? Então, por isso que a gente precisa viver também sob uma certa pressão, porque a alta performance, ela é forjada, né, por essa pressão que você vive. Se você se desafiar, né, à medida que você se desafia, você começa a lapidar todo esse potencial que existe aí dentro. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo, você viu quais são as habilidades que todo profissional de alta performance precisa para desenvolver e atingir os seus objetivos, seja para construir o seu negócio ou para buscar os melhores cargos nas empresas. Com essa base sólida, alcançar seus resultados será somente uma questão de tempo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. O link está na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando os profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, fazendo mais em menos tempo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.